Trianon, o viajante das estrelas, capítulo 6 do Monte Shasta, o Triângulo das Bermudas. Olá! Desta vez quem vai narrar esta história sou eu. Vou dar um nome, que não é o meu nome verdadeiro, porque o meu nome seria impronunciável em qualquer língua de vocês, como o companheiro galáctico Trianon também o fez. Eu sou a Anahati, a NHT. Vocês podem até associar ao quarto chakra, que na língua morta de vocês, o sânscrito, é o chakra do coração e significa aquele que está no meio, aquele que está isento, o que equilibra todos os outros chakras. Eu fui o quarto ser galáctico a compor esta equipe, então Anahati é um nome bom. Ninguém aqui até agora, dos meus companheiros, que já se apresentaram, deu as suas características físicas. Vocês humanos dão muito valor às características físicas, então está na hora de começar a descrever como cada um de nós é. Porque vocês estão acostumados com a forma humanoide de vocês, mas existem seres pelo universo de diversas formas, que evoluíram, de outros reinos, de outras classes, filos e ordem, como a sua ciência classifica. Vocês evoluíram dos mamíferos e principalmente como hominídeos. Vocês evoluíram dos símios, digamos, dos macacos, mas existem seres que evoluíram dos répteis, existem seres que evoluíram dos anfíbios, existem seres que evoluíram dos peixes, existem seres que evoluíram das aves e até dos insetos. Eu evoluí, ou melhor, a minha raça foi a partir dos répteis e eu sou uma reptiliana. Então, embora sejamos um povo sábio, uma raça que já evoluiu bastante, vocês nos associam àqueles que vieram escravizar ou ajudar a escravizar a Terra. Muitos de nós fez isso realmente, mas muitos de nós, e há muito tempo, está aqui auxiliando, exatamente na libertação do planeta. Então imagine, ao invés da pele lisa que a raça humana apresenta, eu tenho a pele mais grossa e na minha raça, vai do marrom ao verde, ao invés das mãos e pés exatamente como vocês têm, em mim ou no meu povo, melhor dizendo, na minha raça. É um pouco diferente, mas todos nós viemos da mesma fonte, todos nós viemos oriundos do mesmo amor incondicional, do qual todos os seres no universo foram criados. Eu poderia passar o restante deste capítulo desta novela dando exemplos de diferenças entre a minha raça e a raça humana, mas não é este o propósito aqui. Quando falo sobre estas diferenças para que a mente de vocês se abra para o diferente, para entender que vocês não são a única raça do universo e nem tampouco a única raça inteligente no universo. Muitas outras existem, muitas outras compõem todo este sétimo universo, como vocês já sabem, e todas são criadas de acordo com o ambiente em que vão viver. E algo importante que vocês precisam saber: o DNA de vocês é composto por diversos caracteres, de diversas raças diferentes do universo, incluindo os reptilianos. Vocês são uma miscelânea de muitas raças do cosmos, por isto são tão diferentes, embora pertençam à mesma raça. Na maior parte do universo, para a visão de vocês, nós somos muito semelhantes. Aqui vocês têm tonalidades de pele completamente diferentes, textura de cabelo completamente diferentes, cor dos olhos e outras características. Exatamente porque muitos de nós contribuímos para a sua formação. Então vamos agora à nossa missão. É a minha primeira missão junto a este grupo. A minha experiência não é tão vasta quanto a experiência do irmão Trianon, que por várias vezes já desceu e se misturou aos povos de Gaia. Prik já participou algumas vezes e Tuntizili participou da última missão do grupo e esteve com os dois.
Eu estou tendo a oportunidade de participar, embora eu saiba que quem chefia esta expedição é Trianon. Nós não temos como vocês esta necessidade de falar quem é chefe ou deixa de ser. Para nós não importa, a hierarquia é vista de forma diferente, mas todos nós, os 4, sabemos que Trianon é o responsável mais esta vez. Ele me delegou a função de contar esta aventura, no país que originalmente foi projetado para equilibrar o mundo e conter as pessoas de etnias, credos e culturas diferentes que existem no planeta. A gente pode até observar isto sim, muitos vão para lá, mas muito do que foi programado para aquele país acabou sendo desvirtuado e levado para um lado que não era a direção que originalmente foi programada, isto porque aqueles que não querem a evolução do planeta, sempre interferiram nestes aspectos. Desta vez todos nós fomos na mesma espaçonave e paramos sobre os Estados Unidos, sobre um monte, uma montanha, que é muito especulada, isto porque abaixo dela existe uma civilização, que viveu e ainda vive na Terra, só que esta civilização vive dentro da Terra depois que afundou e depois deste afundamento, eles criaram uma cidade-luz sob este monte, o Monte Shasta, e muitas teorias foram levantadas. Há relatos de naves e de coisas diferentes que acontecem, o que não deixa de ser verdade, porque realmente abaixo desta montanha existe uma civilização de origem pleiadiana, que viveu na Terra, desde antes do afundamento dos grandes continentes, e os sobreviventes fundaram então esta cidade. Esta montanha fica na Califórnia num local com uma altitude de 179 pés, ou seja 179 pés, que equivale a 4.322 metros de altura numa proeminência de 2.994 metros, bem alto, é na Cordilheira das Cascatas. É interessante, porque muitas expedições vão até lá tentando encontrar esta cidade, mas, o que a mente humana precisa de uma vez por todas entender, é que, estas cidades, estes locais, existem, mas eles não estão em terceira dimensão, não como onde vocês vivem, então só aqueles que têm a percepção de algo além da terceira dimensão podem ver ou ter acesso a estes locais. É preciso ter um coração muito puro para que seja permitido que esta cidade seja vista. O motivo de eu estar narrando esta aventura, é porque eu tenho uma função, que para vocês na Terra, seria uma profissão que se assemelha à dos físicos em Gaia, então eu vou tentar explicar em palavras simples o que é a diferença entre as dimensões. Embora seja um pouco mais complexo que eu vá falar. Vocês vivem na terceira dimensão física, de espaço, e a gente precisa dividir as dimensões em espaço e tempo. Então são 3 dimensões de espaço, mas tem uma outra variável que é o tempo. As dimensões de espaço são geometricamente o comprimento, a altura e a largura para vocês. Mas tudo isto está submetido ao tempo, que seria uma quarta variável, até poderia-se dizer, que é uma quarta dimensão. Então, quando se está em dimensões superiores existem outras variáveis e o tempo funciona diferente. É preciso entender algo, que um grande cientista que viveu neste planeta que foi um enviado da luz, para poder ajudar a humanidade a entender as verdades do universo. Ele, Albert Einstein, propôs com a teoria dele, que o tempo é relativo, então entenda, quanto mais rápido uma coisa se move, menos o tempo tem influência sobre ela, quanto mais rápido uma coisa se mover, mais lentamente o tempo passará. Por isto na velocidade da luz não existe tempo. Quando se atinge a velocidade da luz, o tempo deixa de existir. Só que tem um detalhe,
Nesta velocidade, não se pode ter matéria, e quem vive na terceira dimensão ainda tem uma matéria muito densa. Qual é a ideia? Evoluir até chegar-se à condição de em cada dimensão, esta matéria ir se tornando menos densa, até manifestar-se apenas como luz, e onde manifesta-se apenas luz, não há tempo. Por isto vocês ouvem e ouvirão dizer que o tempo é diferente em outros espaços dimensionais e que para quem vive na luz só existe o aqui e o agora, porque se são seres puramente de luz, eles vibram na frequência e na velocidade da luz, e tudo que vibra na velocidade e na frequência da luz está acima da influência do tempo. Vamos voltar à nossa história deste capítulo, desta novela. Quando nós chegamos nesta cidade, Trianon desceu e contactou os seres dela. Nela existe uma consciência coletiva que funciona como sumo sacerdote deste local, além de um rei e de uma rainha, e nos foi permitido aportar lá. Na cidade fomos muito bem recebidos e pudemos descansar e receber energias maravilhosas, que emanam deste lugar. Vocês ficariam espantados porque, embora seja dentro da Terra, embora seja uma civilização intraterrena, esta cidade se expande por uma distância enorme. Existe um sol e luz, ar, água, e todas as construções que vocês possam imaginar são belíssimas. Existem animais e estes são muito bem tratados, inclusive animais que existiam outrora na superfície da Terra e que, quando esta civilização for revelada e entrar em contato com a civilização que vive em cima de Gaia, muitos animais voltarão a viver sobre o solo do planeta. Eles, os intraterrenos, funcionam como guardiões da Terra, guardiões de Gaia, e vivem às vezes em meio às pessoas, materializados ou não, assim como nós, porque têm tecnologias para isto. Quando se materializam, ficam com a aparência humana, não que eles não tenham aparência humana, mas são um pouco diferentes em relação à aparência da humanidade atual, da raça atual, e estão esperando o momento de poder entrar em contato com toda a humanidade. O Monte Shasta é muito importante para o processo de evolução da Terra, dos seres de Gaia. Muitas coisas serão trazidas, muitas descobertas, muitas tecnologias, muita coisa que diz respeito a ter o domínio dos elementos da natureza, trabalhar com os elementais, com a cura, com a vida eterna. Eles já atingiram este patamar. Ficamos por um curto período de tempo nesta cidade e então seguimos para outras regiões do país, onde a energia não era tão equilibrada assim, as grandes cidades, onde a ação daqueles que não querem a evolução da humanidade, na direção da luz, se fazia perceber claramente e ao mesmo tempo muito ocultamente. A humanidade não imagina que muitas pessoas que desaparecem, principalmente crianças, trata-se de desaparecimentos arquitetados ou que, por oportunidades de momento, aqueles que auxiliam os que não querem a evolução da Terra, fazem isto, fazendo com que estas crianças e também adultos passem por esta experiência, para que deles seja extraída uma substância, que é produzida pela glândula que fica sobre o rim, a suprarrenal. Uma substância, o adrenocrome, é produzido quando uma pessoa é exposta a muito medo. E serve como alimento para aqueles seres da não-luz, só que nós precisamos explicar uma coisa: desenvolver o sentimento do medo, aqui, em nada adiantará, aliás, atrairá para você aquilo que você não quer. Você precisa entender que cada um passa por aquilo que tem que passar, pelas leis cósmicas. Algum dia esse ser atraiu isto para a sua vida, não que isto não seja algo ruim para a experiência pessoal, vista da ótica humana. Porém,
O que nós precisamos fazer, é vocês entenderem, porque nós já entendemos, e que ao invés da raiva e do medo, principalmente o medo, que precisa ser evitado, deve-se emanar muito amor, tanto para aqueles que sumiram, quanto para aqueles que fizeram com que estes sumissem, porque o amor é o único sentimento que purifica tudo isto. Então, de uma vez por todas, eliminem o medo, porque o medo é o que atrai de pior para a vida de cada um de vocês. Cultivem a fé e o amor. Partimos depois disto, cada um para a sua missão. Eu em verdade fiquei no Monte Shasta, analisando todo aquele processo, a energia que fluía de lá, como chakra, o chakra raiz da Terra. Pois Gaia é um ser vivo e possui seus vórtices de energia. Os três partiram para outra missão. Desta vez eles verificariam do outro lado do país, a mais de 3.000 quilômetros, dentro do próprio território e ainda mais, muito mais, mar adentro, o que daria mais de 5.000 quilômetros até a ilha de Bermudas. Eles foram verificar um furo no tecido do espaço-tempo que constitui o que a humanidade chama de Triângulo das Bermudas, em que uma ponta está do outro lado do país em Miami, outra ponta está em San Juan em Porto Rico e o último vértice está na ilha de Bermudas, nesta região no espaço-tempo da Terra. No tecido do espaço-tempo, há uma alteração, que tem muito a ver com o afundamento do continente que dá nome a este oceano, provavelmente quando seu satélite artificial, uma lua, explodiu e caiu. Por isto em muitos momentos o tempo funciona de forma diferente e o próprio espaço funciona de forma diferente. Então a partir daí, os três Trianon, Prickett e Tuntsili foram para esta região avaliar como é que isto funciona. Tuntsili foi para as Bermudas, Prickett foi para San Juan e Trianon ficou em Miami. Seria necessário que se fizesse um reparo nesta região de espaço-tempo que premeditadamente manteve-se alterada, embora realmente já fosse diferente. Sim, o eletromagnetismo dessa região foi mantido alterado, para que eventos causassem transformações e abduções, de navios, barcos, pessoas e aeronaves. Então os três foram avaliar todo esse processo. Eu pude continuar o contato com a civilização da montanha, onde estava, civilização antiga terrena, e saber muito sobre a história do seu afundamento em uma guerra contra outra civilização, que deu nome ao outro oceano que meus companheiros pesquisavam, que também veio a perecer, afundando no oceano. Isto fez com que muitos dos que hoje vivem na Terra, sejam remanescentes destas civilizações, embora não saibam, e muitos daqueles também que foram os causadores diretos dos seus afundamentos também vivam na Terra, e inclusive já tenham tentado ações que fizessem com que ocorressem coisas semelhantes novamente ao planeta, como foi o caso da Segunda Grande Guerra. Por isto também a nossa presença aqui. O trabalho de Trianon Prickett e Tuntsili também foi muito proveitoso e todos os dados que foram colhidos, foram trazidos para que os nossos superiores pudessem avaliar e ver efetivamente o que poderia ser feito, pois a entrada da Terra no cinturão de fótons era questão de alguns anos, menos de uma década, bem menos, e seria de fundamental importância que todos esses processos já estivessem mapeados para que ao entrar neste cinturão, a Terra pudesse obter o máximo desta energia para sua evolução. Assim, voltamos às nossas naves para esperar a próxima missão no solo de Gaia. Desta vez, ao que parece, seria no solo gelado da Rússia. Muito deverá ser revelado, caso seja lá a próxima missão, talvez pudesse ser nos polos da Terra também. Agora é aguardar. Não perca a próxima e eletrizante aventura. Até